Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hanamaru Seleção Japonesa com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola no mundo da JFA. Como sempre, vocês está na companhia de Elias Falas, o Barboliani Game Apresentação, comentários da lenda Mr. Thiago Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Saudações, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos aqui juntos mais uma vez para falar sobre o jogo da seleção japonesa, o não jogo da seleção japonesa. Hoje vai ser o podcast mais político que a gente já fez nos últimos anos. A gente vai falar tudo com muita cautela, porque estamos longe de ser um xadrez verbal, então eu já quero deixar um disclaimer logo de cara. Não é aqui longe que a gente... de ser um consulado, né? Exatamente, longe de ser um consulado, longe de ser um podcast sobre política. Vamos tentar dar uma pincelada no que realmente está acontecendo na questão entre Japão e Coreia do Norte, sobre como isso afeta o futebol, sobre o primeiro jogo, que foi um jogo que tem sim o que se conversar. Mas o jogo já foi cancelado, então vai ser uma data FIFA muito curta para o Japão, Elias, e isso talvez não dê tantos problemas para a seleção a curto prazo, mas para a gente que gostaria de ver um jogo em solo norte-coreano, não vai ser dessa vez, e os problemas entre Japão e Coreia do Norte estão longe, mas muito longe de serem solucionados, meu amigo Elias Fallers. Hoje você é o William Bonner do Rio Podcast. Boa noite, Brasil. Boa noite, nação. Na verdade, esses problemas aí não foram problemas, foram vantagens para a seleção japonesa, porque por a partida ter sido suspensa e o WO ter vindo como vitória para a seleção japonesa, o time chegou aos 12 pontos e já está classificado para a Copa da Ásia de 2027 e já está classificado para a próxima fase da Copa do Mundo, né? Toda essa encenação da Coreia do Norte aí acabou por mais prejudicar ainda os norte-coreanos do que prejudicar o Japão, né? Porque o Japão ficou numa boa, conseguiu os seus pontinhos sem entrar em campo e tá numa boa, né? Então, teoricamente, são 2 vitórias seguidas do Japão aí pra cima da Coreia do Norte, né? Mas antes da gente falar, entrar esses detalhes finais aí, vamos comentar do que aconteceu, do que rolou a bola, Thiago? Verdade. E antes disso, a gente já chegou no último número sobre J-League, a gente já deu uma pinceladinha sobre a questão de convocação. Mas eu acho que vale a pena repassar a lista. Mas assim, basicamente, a gente não vai falar muito sobre a ausência do Kyogo Furuhashi, porque a gente já falou muito sobre isso até no último podcast, que já meio que foi introdutório. Então, volta um pouquinho aí na listinha depois, aí dá uma olhadinha no finalzinho do nosso podcast sobre J-League, ou assista todo de preferência, e lá a gente já deu uma pincelada rápida aí sobre a ausência, e talvez a gente já tá acostumado, né, com essa questão do Kyogo Furuhashi. Mas Elias, canta pra gente aí a convocação do Japão pra essa data FIFA. Sim, senhor, os goleiros foram o Zion Suzuki, o Keisuke Osakudai Maekawa. Aí tivemos aí jogadores Shogo Taniguchi, Wataru Endo, Hashoka, Takuma Asano, o Takumi Kawamura, o Keito Nakamura, Tsuyoshi Watanabe, Takekubo, Nagatomo, Maedinha, Uedinha, Minami no Morita, Aotanaka, Doan, Sugawara, Itakura, Matida, Hiroki Ito e a grande surpresa que não vinha sendo convocado desde 2019, naquela Copa do Leste Asiático de Liger lá, que ainda era sub-23, né? Olímpica, o nosso querido Koki Ogawa, né? Que entrou de surpresa de última hora, no lugar que teoricamente seria do Kyogo, né? Exatamente. Então o Ogawa é renascido para a seleção japonesa, agora com a seleção principal. Espero que o Ogawa seja um nome que possa sim ser utilizado na seleção, que possa ter chances, mas ainda acredito que o espacinho do Kyogo ainda poderia ser um pouquinho repensado, mas enfim, né, isso aí são realmente uma questão onde realmente o treinador, o Pita, por buscar outros nomes. E o Ogawa, como eu até cheguei a falar, mas volto a repetir, eu falei isso no último programa, mas o Ogawa, que até o dia da convocação tinha 27 jogos, né, pela liga holandesa, já tinha 12 gols, né? Então são números interessantes, é uma liga interessantíssima, a liga da Holanda, com vários times com embates interessantes.
e ainda o NEC, né, que a equipe do Ogawa nem é uma equipe tão vencedora assim, mas tem, claro, sua tradição. Então acho que ele está fazendo um bom trabalho, mereceu a convocação, merecida a convocação, e nesse jogo teve ali pouquíssimos minutos. Provavelmente, talvez a gente veria um Japão modificado e talvez um pouco mais de modificação para o próximo jogo e talvez um teste melhor, mas infelizmente vai ficar para a próxima data FIFA, porque realmente, como o Elias falou, o jogo já está oficialmente cancelado. E no dia 26, que seria o jogo de volta, provavelmente vai aparecer ali nas tabelas o Japão vencendo o jogo por 3-0 e o WO para a equipe norte-coreana. E Elias, para esse jogo, como que foi a escalação entre Japão e Coreia do Norte no Kukuritsu? Uhum. Só antes de a gente comentar aqui, uma estatística para colecionadores, Tiagão. Lembrando que o Yuto Nagatomo foi convocado para essa seleção, mas com um dado interessante, né? Pela primeira vez em 16 anos, ele jogou com uma numeração diferente na camisa, né? A tradicional camisa 5 dele foi utilizada pelo Morita, e ele no banco de reservas não entrou, né? Em campo usou o número 22, cara. Caramba, e aí você, como é uma camisa que, teoricamente, eu até acho que se o Nagatomo continuar jogando o que ele está jogando dentro da J-League, eu acho que ele tem condição de continuar sendo convocado como esse homem do banco, esse homem do vestiário, né, como talvez... É como a gente fala, é aquele boneco Striker, né, dos jogos da Marvel que entra lá como terceiro para dar assistência Pode no ser. poderzinho, ó. Sim, pode ser isso, ou mesmo o capitão fora do campo, né? E como foi o Kawaguchi na seleção de 2010, na Copa do Mundo na África do Sul. Então, assim, o Nagatomo é um jogador que, como muitos, merecia um jogo de despedida, né? Isso é um assunto também que a gente já falou várias vezes, não tem nem pra gente repetir, todo mundo sabe a nossa opinião. E espero que essa convocação tenha sido única, né? Que ele possa passar a sua experiência aí para os novos laterais, né, o Ito, Hashioka, ou no caso o Sugawara, né, que é o titular nesse momento, e não que chegue que precise levar o Nagatomo da Copa do Mundo, mas é que nesse processo, né, de passagem para essa geração que chegou, que o Nagatomo consiga passar a sua experiência e ter, quem sabe, né, alguma minutagem aí em um último jogo pela seleção, que seria bacana. E se for com essa numeração diferente, eu acho que vai ser legal. E com certeza vai ser uma camisa aí que vai ficar muito rara, muito difícil de Muito encontrar. valioso. Né? E muito legal quem conseguir uma oficial aí com essa numeração diferente, porque realmente a gente dificilmente vai ter muitas oportunidades de ver o Nagatomo com ela em campo vestindo a Renomaru. Certo, e o time entrou com Zion Suzuki, Sugawara, Itakura, Machida, Hiroki Ito, Doan, Aotanaka, Morita, Minamino, Daisen, Maeda e Uedinha entraram na etapa final. Taniguchi, Wataru Endo, Hashioka, Asano e Okoki Ogawa. Tiagão, logo de cara, 1 minutinho e meio, Morita abriu o placar, o nosso querido Aotanaka abriu o placar, né, para a seleção japonesa. E foi um começo promissor, né? A gente pensou, nossa, gol logo de cara da seleção japonesa. Será que vai vir um passeio aí, uns 3-0, 4-0? Que nada, né? A partir dos 30 minutos ali do primeiro tempo, o Japão praticamente só cozinhou a bola, deu aquela morrida, começou a dar aberturas aí para a equipe da Coreia do Norte contra-atacar, né? Inclusive, é um time bem chato no contra-ataque. Ao contrário do que dizem, é um time que sabe trabalhar bem a bola, né? Que a Coreia do Norte é aquele famoso time cobra, né? Ficar esperando dar um erro das equipes adversárias para dar aquele bote certeiro, que por pouco ali não custou cara esse bote certeiro, que a Coreia do Norte chegou a fazer gol, né, Tiagão? Mas com impedimento, né? O Japão teve essa sorte aí e chegou a uma certa altura do campeonato em que aconteceu uma coisa muito insana e ninguém entendeu, que foi a saída do Doan para a entrada do Taniguchi, né, fazendo aquele cinturão de 5 jogadores na linha defensiva do Japão para segurar os norte-coreanos, né? Foi a primeira vez desde 2021 que a gente não viu isso acontecer, o Japão jogando em casa, né, com 5 defensores, cara.
Uma coisa, isso já resumiu bem o jogo, né? O primeiro tempo o Japão amassou em questão de posse de bola, tentou, basicamente no primeiro tempo, a Coreia do Norte teve 21% de posse de bola contra 79% do Japão e nenhum chute a gol, nenhuma tentativa de chute, basicamente nada, assim, chute de fora, nada. O Japão dominou o primeiro tempo, parecia que seria um massacre pelo primeiro tempo, só que o gol não saía, depois desse primeiro gol, né, que foi um lance meio esquisito, né, o Minamino tentou ali segurar a bola para fazer a finalização, não conseguiu, a bola meio que escapa um pouco, vem o Doan dar o cruzamento para dentro, e o Altana consegue pegar a bola, até se organizar bem dentro da área para poder fazer a finalização e marcar logo no comecinho. E depois o Japão teve inúmeras oportunidades, inclusive uma com o Doan, que eu acho que é um tipo de gol que você não pode perder nunca, né? Por mais que eu sempre fale que eu não entendo muito a postura do Minamino dentro da seleção, jogador que some muito fácil dentro do campo, e sumiu novamente contra a Coreia do Norte, mas teve o lance que ele recebe a bola na entrada da grande área, no círculo ali, né, da entrada da grande área, e ele dá um passe certeiro pro Doan que entra cruzado. E era o Doan, ele até tira a bola e tenta fazer a finalização, mas ele tira pouco, o goleiro defende. Esse goleiro Kang da Coreia do Norte, muito bom, defendeu várias bolas, e me surpreendeu a Coreia do Norte ter não só um físico muito, muito bom, mas ele tem um time de bola interessantíssimo, né? Porque a gente pensa assim, poxa, é uma seleção que você não. É um futebol local que você não tem muita informação, na verdade, informação nenhuma. É um futebol extremamente caseiro, então você imagina que deficiências técnicas vão ter uns montes, né? Essa é a nossa visão superficial da Coreia do Norte, né? Mas eles jogaram certinho, né, Elias? Com a limitação que eles tinham, com esse futebol traiçoeiro que você falou, de contra-ataque, de jogar rapidamente pelas pontas, de buscar o drible em certos momentos, né? Eu acho que o maior problema da Coreia do Norte é o cabeceio, porque realmente é uma skill ainda muito crua por a maioria dos jogadores, e a parte defensiva, né? Às vezes eles defendem muito em bloco e os espaços ainda são muito visíveis, então o Japão tinha todas as condições de meter pelo menos uns 3-4-0 no primeiro tempo. Não saiu. No segundo tempo, quando as coisas começaram a mudar um pouco, a Coreia do Norte ficou mais com a posse de bola, literalmente ficou mais com a posse de bola o segundo tempo todo, tanto que o segundo tempo o jogo termina com a Coreia do Norte com 57% de posse de bola, então daqueles 20 e pouquinhos que eles tinham no primeiro tempo inteiro, e foi para 57 no segundo tempo, e o Japão ficou com 43. Tiveram 3 chances de chute a gols, 2 foram tentativas bem certeiras, teve o gol ali, que se não me engano foi do camisa 20 ou do camisa 20, 20 ou 22, que acabou a finalização, acho que é o Chong Song ou Kim, que eles tentaram ali a finalização de fora da entrada da grande área, a bola veio de um rebote, ele finalizou, a bola entrou, só que já estava impedido no lance. Foi o Paek Chong-song, né? Isso, exatamente, Paek Chong-song. E você percebia que com o Japão, mesmo que ele tivesse todo o controle do jogo, a Coreia do Norte começou não a gostar do jogo, mas conseguiu ter mais espaço, pressionar mais, trazer a bola para a linha de fundo, para tentativa de cruzamento, finalização de média distância, tentativa de finalização de média distância. Então, assim, a Coreia do Norte, mostrou uma qualidade interessante que eu não esperava dessa equipe, sinceramente. E imaginei assim, poxa, o jogo de volta, eu acho que esses caras vão querer dar um gás um pouco maior, querer dar exatamente, querer dar aquele 110%, e acho que poderia ser um jogo interessantíssimo, né? Mas durante o intervalo do jogo, ele já tinha o papo, né? Que os assistentes ali da federação já tinham falado que, gente, vai ser muito difícil esse jogo de volta. Já avisaram a Federação Japonesa, né, no intervalo do jogo, que seria interessante trocar o jogo para o Japão, para fazer ali já o jogo de volta em solo japonês, porque seria muito difícil a realização. Esse foi o que eles falaram, e aí o Twitter já começou os seus burburinhos e tal, e eu até imaginei que isso seria um pouco de conversa fiada, apesar de entender que isso poderia acontecer sim, e aí depois, quando o jogo acabou, as coisas realmente caminharam para basicamente o Japão não poder entrar em solo norte-coreano. E Elias, essa parte que você falou que todo mundo achou estranhíssimo, né, você trocar um meio-campista por um zagueiro, se mostrou uma tática muito do nosso querido Moriaço, que ele realmente ele tem essa ideia de se o time tá jogando play, vamos segurar, vamos fechar a casinha, como diz o bom futebol brasileiro. Só que o resultado acabou ficando inalterado, né? Então, no final das contas,
por mais que seja estranho o Japão precisar se segurar e fazer um esquema de 5 zagueiros contra uma Coreia do Norte, no final das contas, meio que a partir desse momento o jogo meio que morreu, né? A Coreia já não conseguiu mais ter o espaço, o jogo acabou ficando por 1-0, e o Japão ainda teve chances perdidas com Eda, chances perdidas por Doan, o próprio Maedinha tentou ali alguns momentos, jogou o jogo todo, tentou algumas finalizações, tentou alguns lances de drible individual, infelizmente acabou não acontecendo, mas o Japão, no final das contas, fez um jogo ok, não foi uma belíssima apresentação, poderia ter ganhado por mais, né, e sofreu alguns lances de perigo que, sinceramente, eu achei que não deveria também. Então, no final das contas, o jogo foi bem morno. Se você não acordou cedo para ver esse jogo, você dificilmente perdeu muita coisa, né? E agora, o que eu acho que é mais importante, né, Elias, é a gente tentar entender, né? O Japão já não faz um jogo na Coreia do Norte já faz um bom tempo já, né, Elias? Desde 2011, são 13 anos já. Então, assim, a gente imaginava que essa tensão política, porque basicamente tudo isso é em volta de política, né, Elias? Que Sim. o Japão não pode e tudo mais. Eu até fui em busca de informações sobre isso, Elias, e sinceramente não achei nada muito esclarecedor, mas basicamente a Associação de Futebol Norte-Coreana disse que por problemas, né, de sanitários, de saúde e por um surto de uma bactéria respiratória que estaria passando no Japão, o governo norte-coreano não liberaria que que a comissão japonesa entrasse dentro do Japão. Então, digamos que o motivo pelo qual o jogo não poderia ter acontecido, um deles poderia ser esse, né? E realmente o Japão está com surto de uma bactéria aí que foi diagnosticada, mais de 400 pessoas já foram diagnosticadas com essa doença que é pegada por vias aéreas respiratórias e até uma síndrome meio, sinceramente, que parece que não é muito desconhecido, mas sinceramente eu desconhecia, né, que é chamado de síndrome do choque tóxico, né, e tem até uma sigla que fala mais sobre isso, e se vocês colocarem sobre síndrome do choque tóxico, você consegue ver sobre isso. Realmente... Na verdade é assim, Thiago, vamos botar as cartas na mesa, né? Porque eles não querem, é questão de logística, é questão de trabalho, porque a imprensa japonesa estava querendo em peso fazer essa cobertura de jogo lá, aí tem que fazer credencial para a imprensa, liberar para a imprensa. Se fosse para liberar só para equipe esportiva, é um jeito mais rápido de fazer, né? Mas daí se libera para imprensa, tem que liberar a torcida também, sei lá, 500 torcedores, 300 torcedores que seja, escolhidos a dedo ali, que eles podem fazer isso, né? Então, só que assim, tudo bem, cada país aí tem suas regras, a gente respeita, né? Tanto que nem todos os países são abertos no mundo, né? Tem as fronteiras bem difíceis aí. Você conseguir visto, conseguir visitar, passear e tudo mais, é uma coisa normal no mundo. O que não é normal é você falar ali 2, 3 meses atrás que o jogo ia acontecer na Coreia do Norte, que tava tudo certo, aí chegar na última hora e falar assim, ó, não vai rolar, não vai dar certo. Eu acho assim mais uma falta de respeito, uma tiração de cara com a JFA, com a Confederação Asiática e com a própria FIFA do que qualquer outra coisa, porque você de última hora fala assim, que tal a gente fazer esse joguinho no Japão? Eu já teve a falar assim, pô, não é assim, né, meu filho? Tem toda uma logística, tem toda uma preparação de pelo menos 1 ou 2 semanas para você fazer um jogo, né? Que tem que achar estádio pra galera jogar, tem que conseguir hotel, tem que conseguir alimentação, tem M coisas para você organizar um evento esportivo, né, Tiagão? Então não dá pra você fazer de última hora um negócio assim. Então eu achei bem merecida essa punição pra Coreia do Norte por ter feito essa pataquada aí. Porque é aquela velha história, se você não quer fazer um negócio, não fale que vai fazer. Porque teve aí, o que? Teve a Copa da Ásia inteira, o período da Copa da Ásia inteira para a Coreia do Norte falar que não queria fazer no país dele o jogo, e não tinha problema. O Japão ia, faz o jogo lá na China, como já teve Japão e Coreia na China, faz o jogo lá no Japão, mas avise com tempo hábil, sabe?
Porque essas coisas demandam tempo, demandam dinheiro e demandam principalmente logística e pessoas, né? Então, isso pro futebol profissional hoje em dia não pode acontecer um negócio desse. Então, como a JFA falou assim pra Coreia do Norte, não vou, não tenho nada a ver com isso. Você resolva com a FIFA, vou mandar o caso pra FIFA. A FIFA foi lá, julgou, falou, não. Vocês que se lasquem aí, WO, ninguém mandou vocês serem bobo nisso aí. Bem feito, Thiago. Achei bem feito. Isso é até uma estratégia boba, porque, como a gente viu, a Coreia do Norte tinha plenas condições de jogar igual para igual, até melhor que a seleção japonesa lá em Pyongyang e sair com um ótimo resultado. A Coreia do Norte simplesmente jogou 3 pontos, deu 3 pontos para o Japão e perdeu 3 pontos à toa, que pode fazer muita falta aí nessas 2 partidas que faltam para eles, os É, eliminatórios. e o mais absurdo, assim, de você for ver de loucura, é que esses 3 primeiros jogos da Coreia do Norte, todos foram fora de lá. Então, assim, pode ser que Síria e Myanmar, eles aceitem os jogadores lá e os jogos possam ser realizados. Porque se a Coreia do Norte perder os outros 2 jogos por WO, né, a FIFA tem que fazer alguma coisa mesmo, né? Porque assim, se você tem um problema assim, claro, a FIFA não vai resolver nada. Se realmente, eu fico pensando assim, pela questão do lado da população, se dentro do país eles têm alguma deficiência sanitária, que se entrar estrangeiro lá, pode dar algum problema de saúde, sabe? Se o povo tá tão vulnerável assim na questão de saúde, aí a FIFA tem que avisar a ONU e eles veem o que eles podem fazer para tentar ajudar a população, né? Agora, se tudo isso for apenas uma migué, isso sinceramente tem bem em cara, mas a gente não Tá pode. suando muito, né? Tá soando muito, mas a gente não pode bater martelo sobre nada. E se alguém tiver batendo martelo, galera, está falando opinião tirada do próprio nariz. Ninguém sabe de nada, tá? Então, Uhum. fontes oficiais, galera. Isso a gente tem que falar Até porque é um verdade. país muito fechado, né? Então é muito Exato, difícil de você conseguir tirar exato. informações concretas, né? Exato, e não é lendo um dos jornais que a gente vai entender a parada. Eu mesmo fiquei todos esses últimos 2, 3 dias lendo informação, porque o jogo foi oficialmente cancelado no sábado, né? Então desde sexta eu já tava dando uma olhadinha, sábado eu vi mais, ontem, hoje, e assim, tudo indica que realmente os problemas políticos, a Coreia do Norte não quer que os japoneses entrem lá e tudo mais, e essa questão de medo de espionagem, medo de pessoas querendo buscar informações, enfim, realmente é um aranhado de problemas. Não, Só que assim, o povo quer ver futebol, né, cara? Pô, exato, exato. não, E a vou lá própria pra ficar seleção mostrou espionando. que eles sabem jogar bola. Então esses caras estão exercendo a profissão deles como qualquer profissional em qualquer lugar do Você mundo, acha né? que o Nagatomo é o James Bond filtrado lá e É, vai sabe, é levar uma muito. pistolinha lá pra fazer as missões? Não, e o mais Aquela... absurdo é que vendo a história desse confronto, né, essa tensão política, é muito pelo contrário. Na história recente entre Japão e Coreia do Norte, teve inúmeros agentes infiltrados da Coreia do Norte no Japão em busca de informação, em busca de coisas. Eu vi umas histórias assim, cara, que elas chegam a ser absurdas, assim, sabe? Só o último dedo meu sobre essa história aqui que eu posso falar para vocês é o seguinte. Essa tensão não é de agora. Parece que tem histórias entre essas rixas desde dos anos 70, quando pessoas foram raptadas pelo governo norte-coreano. Parece que foram 17 pessoas do Japão que foram raptadas entre os anos 70 e 80. E os raptos dessas pessoas foram basicamente porque tem cada desses problemas entre os dois países. Foi uma forma da Coreia do Norte chamar a atenção e meio que querer exigir certas coisas. Então, assim, 17 pessoas que não tinha nada a ver com o rolê, entendeu? Foram raptadas, tiradas do seu país, levadas para a Coreia do Norte em embarcações clandestinas. E o mais louco dessa história é que dessas 17 pessoas, apenas 5, em 2001, 2002, parece que finalmente o governo norte-coreano admitiu que essas pessoas foram raptadas em governos anteriores e que eles queriam fazer uma troca, e 5 pessoas puderam voltar para o Japão, só que eles queriam uma condição, que elas voltassem, ver seus familiares e voltassem a morar na Coreia do Norte, porque eles tinham já informações como era um país. O governo japonês não aceitou, as pessoas não quiseram voltar, ficaram por lá, e aí parece que os outros 12 que ficaram para trás,
sequer estão vivos. Então, assim, é um negócio, assim, galera, que sai de toda a alçada que a gente pode imaginar do tamanho do problema, sabe? E se você tá curioso sobre essa história, existe um caso muito famoso, que é o caso da Megumi Yokota. E se você colocar Megumi Yokota no Google, você já vai ver a história dessa menina, que ela é uma dessas pessoas que foram raptadas lá no final dos anos 70. Essa menina foi raptada com 13 anos, e a família espera até hoje, esperançoso, que essa menina volte. Né? Então a mãe hoje velhinha tem esperança dessa menina voltar. Aí parece que nos anos 2000 foi admitido que essa menina morreu enquanto estava lá em cárcere dos norte-coreanos, e foi mandado uma cremação para essa família poder cremar sepultar a sua falecida. E aí quando fizeram o DNA, parece que o DNA não era da menina, que esse DNA foi alterado. Então, assim, cara, é um problema gigante, mas uma história interessantíssima para quem gosta de entender um pouco sobre geopolítica. Então procure aí por Megumi Yokota, que você tem documentários, tem coisa pra caramba sobre isso na internet, e você vai conseguir se aprofundar mais e entender uma pontinha, tá? Uma pontinha desse Uhum. iceberg gigante que é esse problema entre Japão e Coreia do Norte. E tem aquela velha lenda de que o Kim Jong-un tem uma mansão em Kyoto, né? Que a família vai tirar férias no Japão. Né? Que a galera vê, que eles veem meio que a Uhum. paisana, que ninguém sabe, né? Assim, é uns Uhum. negócios assim muito. Olha, eu quando fiquei sabendo dessa história da amigo Yokota, eu assim, parecia coisa de filme, cara. E realmente tem relatos, tem entrevistas da mãe, né? O pai dela já é falecido, então hoje só a mãe ainda espera. Assim, uma história com muito desenrolar, cara. Tem até uma Uhum. história que parece que essa menina se casou, teve um filho na Coreia do Norte. Essa filha hoje já teria já seus 30 anos, e eles fizeram um encontro entre a mãe da Megumi e essa suposta neta dela. Só que esse encontro aconteceu na Mongólia, e esse encontro foi supervisionado pela Coreia do Norte, e até hoje a avó não sabe se aquela moça realmente era a neta dela, se essa história é real. Cara, assim, é um negócio inacreditável, e pensar que isso acontece, né, Em assim, 2024, né? 2004, no mundo que vivemos, entendeu? Então, assim, é uma tensão, gente, entre esses países que tá longe de terminar, e a gente, aqui do Brasil, a grande ideia é que a gente não sabe de nada, cara, e é um negócio, assim, inacreditável que acontece. O ser humano é um negócio inacreditável. Então, para mim, Elias, se realmente a Coreia do Norte tiver algum problema de saúde, que eles peçam ajuda, que seja resolvido, mas se isso for realmente uma migué, que a FIFA, que a organização puna, até porque tem seleção que ficou de fora, né, dessa segunda fase, e poderia estar aí lutando por uma vaga, né, contra a Síria, contra o Japão. Tem muita seleção que nunca teve oportunidade de passar de fase, que sempre bateu na trave para passar para essa segunda fase, e a gente ainda acha que é uma fase muito chata ainda para o Japão basicamente joga tranquilo, né? Então, assim, você vê que tem seleção que tá nessa e talvez não queira fazer jogos em casa, então, sabe, dá chance para outras seleções, né? Se o Coreia do Norte não quer abrir suas portas, então não tem como participar de competição de seleções, né? Infelizmente, essa é a grande realidade, e vamos ver como que essa história desenrola aí com a próxima data FIFA, porque basicamente a Coreia do Norte teria que receber Síria e Mianmar para disputar os jogos e poder aí, talvez, lutar por essa segunda vaga, que está aberto ainda no grupo B, grupo de Japão, porque com o WO, o Japão já vai a 12 pontos, e basicamente com mais 2 jogos fica impossível de perder essa classificação, e aí o Japão já está classificado, como ele falou, para a próxima fase. Lembrando que a Coreia do Norte já tinha desistido de disputar as eliminatórias da Copa passada devido à crise da Covid-19, né? Então já é um histórico recorrente ainda. Exatamente, mas aí tudo bem, é entendível, né, o motivo, né, e tal, mas agora realmente é um negócio, assim, muito, muito complicado. E galera, estude geopolítica, porque isso realmente é muito importante, até no mundo do futebol. Mas Elias, já que a gente não teve Japão e Coreia do Norte lá, tivemos outros jogos, né? A eliminatória asiática está a todo vapor, e a gente teve aí alguns resultados não absurdos, né? Nada muito fora do normal, mas temos uma Coreia do Sul aí em pleno problema interno também, né? Pós-Copa da Ásia, temos aí Arábia Saudita tranquila, temos aí a querida Austrália do Elias também buscando sempre
soberania nos seus grupos. E como foi, Elias, essa primeira data FIFA? Lembrando que nós estamos gravando esse Renomaru antes dos outros jogos, né? Mas vamos fazer um prognóstico rapidamente que está acontecendo neste momento, após esse primeiro jogo aí da eliminatória asiática para a Copa do Mundo 2026. Falam que o futebol é perda de tempo, então, mas eu aprendi muita história e geografia com o futebol, cara. Então, no grupo A, galerinha, na situação do momento, o Qatar é o líder com 9 pontos, seguido da Índia com 4, em terceiro o Kuwait com 3 e Afeganistão com 1. Eu já acho um milagre isso, hein? A Índia em segundo lugar e o Kuwait em terceiro. Você Já acho vê? inacreditável. E o Kuwait com 2 derrotas, né, Elias? Nessa agora, né? O Kuwait não tá bem nessas eliminatórias, inclusive na primeira rodada perdeu em casa pra Índia, né? Por 1-0. 1-0. E nessa rodada agora perdeu para o Qatar, né? O jogo disparado dia 23 por 3-0, né? Qatar tranquilíssimo nesse grupo A, né? Nossa, com o show da FIFA, né? A FIFA acabou com o jogo para cima do Kuwait e o Afeganistão empatou com a Índia em casa, né? Amanhã a Índia enfrenta o Afeganistão em casa e o Kuwait recebe o Qatar já no retorno, né, Tiagão? Provavelmente mais uma paulada aí que o Kuwait vai levar. Se a Índia entender o que faltou do jogo para poder sair do 0-0 e poder marcar um gol, eu acho que pode sim já se encaminhar legal já a Índia para essa próxima, que seria incrível. Para mim seria legal demais ver a Índia na terceira fase da Copa da Ásia. Da Copa da Ásia não, da eliminatória asiática. Mas você falou certo, né? Porque se a Índia se classificar já tá na Copa da Ásia. Ah, é verdade, né? Inclusive o Japão já com essa classificação já tá classificado. Então quem se classifica para a terceira fase automaticamente está fora daquele playoff para a Copa da Ásia 2027. Já tá classificado direto. Legal. Então, vou admitir que eu tô torcendo a partir de agora para a Índia conseguir essa vaguinha. Só porque tem eu lá na seleção. Né? Exatamente. Lembrando o grupo do Japão, Myanmar empatou em casa em 1-1 com a Síria, né? Na próxima rodada tem o jogo da volta, né? Entre a Síria e Myanmar. Eles vão jogar lá na Arábia Saudita. E lembrando que a Coreia do Norte perdeu por WO, né? Pro Japão. Nessa partida, então, o Japão é o líder com 12 pontos e a Síria com 4 por enquanto, né? No grupo C, a Coreia do Sul é líder com 7 pontos, em seguida a Tailândia em segundo com 4, China com 4 e Singapura com apenas 1 pontinho, né? Lembrando que a Coreia do Sul empatou com a Tailândia em casa, né? Pelo placar de 1-1 com o gol do Sun e o Sufanat empatou. Singapura e China ficaram no 2-2, né? O time da China chegou a abrir 2-0, né? Com o Wu Lei, mas permitiu o empate da seleção de Singapura com o Fares Umala, né? Lembrando até que o zagueiro da China, me fugiu o nome daquele zagueiro todo marrento da China, reclamando depois do jogo que ia se aposentar da seleção porque era inadmissível empatar contra a seleção de Singapura, que tava muito chateado. Era o Zhang Limpeng, né? Lembrei o nome dele. Aquele que parece da máfia chinesa, né, Thiago? Tem o cabelo lá todo estiloso, tatuadão. É bem estiloso. É até diferente demais, né, para um jogador, né? E ele falou assim que ele era admissível empatar com Singapura, não sei o que tava se aposentando de seleção. Um cara que mais falhou e fez pataquada na Copa da Ásia falando um negócio desse, né? Mas eu me impressionei muito com a força da Tailândia, né? Que empatou com a Coreia do Sul. Lá na Coreia, aproveitou que a Coreia tá atordoada, né? Ainda com essas crises internas e arrancou um pontinho. E tem chances plenas aí de conseguir classificação. Próxima rodada inverte. China e Singapura em casa e Tailândia pega a Coreia do Sul lá em Bangkok. Olha aí, ó. Essa situação da Coreia do Sul, eu quero esperar pra ver como ela se desenrola um pouco melhor, porque também tem coisas muito malditas e muita conversinha de Twitter. Mas realmente tem até papos que saíram após a Copa da Ásia de agressão entre jogadores, a galera brigando em preleção, assim, um negócio esquisito pra nível de Coreia do Sul, que é uma seleção tão acima né, que tá no topo entre as seleções mais organizadas da Copa das seleções asiáticas. E eu ainda tô com a Copa na cabeça, preciso virar essa chave. Mas assim, esse grupo C... trauma. É o trauma. Esse grupo C, eles vão te falar que a Tailândia tá jogando bem, mas eu ainda não consigo falar assim, a Tailândia tá melhor que a China, né? Eu acho que a China tem chance de chegar dessa Tá tudo muito equilibrado, né? Tudo muito equilibrado. Eu acho que ela tinha obrigação sim de ganhar de Singapura, que eu acho que infelizmente é o último... É a última seleção desse grupo
ainda tem muito a melhorar, que a seleção de Singapura também não está numa safra tão interessante assim, e então a China perdeu pontos importantíssimos, porque se tivesse vencido, estaria agora na segunda colocação. Então esse grupo C, eu acho, tem muito pano pra manga, não acho que, nossa, vai acontecer da Coreia do Sul perder essa vaga, acho praticamente quase impossível isso, até pela... Talvez fique em segundo, mas acho que não fica de fora. Mas ficar de fora, aí eu acho que seria realmente um negócio muito fora da curva, mas essa segunda vaga tá muito aberta, viu? Então Tailândia e China aí, esse embate dessas duas equipes no jogo de volta vai ser interessante de poder acompanhar. Vai. No grupo D, Tiagão, mais equilibrado aí do momento, líder Oman 6 pontinhos, em segundo Quirguistão 6 pontinhos, em terceiro Malásia 6 pontinhos e Taipei aí na última colocação. Na rodada, Taipei perdeu por Quirguistão em casa 2-0 e Oman meteu por 2-0 na Malásia. Nessa próxima rodada inverte, né? Quirguistão e Taipei em casa e Malásia e Oman lá na Malásia, né? Em Kuala Lumpur. Cara, esse grupo, Elias, eu vou te falar que eu acho ele tão alternativo que eu não consigo não deixar de torcer para quase todos. Tudo bem, China Taipei a gente sabe que isso aí, infelizmente, tá anos luz de poder lutar para uma terceira fase. Eu acho que só dela chegar na segunda fase já é uma vitória pessoal incrível para China Taipei. E Oman, que estão fazendo bons jogos. Malásia, eu acho que teria uma obrigaçãozinha por tudo que está sendo investido até esse momento. Uma seleção que começou a investir mais. Vai lutar de igual para igual, mas assim, as três equipes com 6 pontos, assim, vai ser legal e infelizmente vai ficar de fora, infelizmente, mas é um grupo, então, vai ser um grupo bem legal aí para quem curte futebol alternativo. E o Thiagão ainda mais, né, que gosta nessas seleções, também no feminino, né, acompanha Taipei, que eu sei, que tem os uniformes aí, um dos mais legais, né. Logo eu vou ter um. Conseguiremos. No grupo E, o Irã é o líder com 7, seguido do Uzbequistão com 7 também. Hong Kong e Turcomenistão com apenas um pontinho. Na rodada, Hong Kong perdeu em casa para o Uzbequistão por 2-0. O Irã meteu 5-0 no Turcomenistão. E agora na quarta rodada inverte, né? Uzbequistão e Hong Kong em casa e Turcomenistão e Irã. Lembrando todos os jogos amanhã. Elias, esse grupo, esse diferente do grupo D, esse é muito difícil ter algum problema, né? Irã e Uzbequistão, muito anos-luz acima de Hong Kong e Turcomenistão. Então, esse talvez é o grupo que já começou meio que resolvido. É só questão de quem é que vai ser o líder, né? Porque realmente é muito difícil poder pensar que Hong Kong e o Turcomenistão poderia passar de fase, né? Complicado mesmo, né? Então, vai ter que ter muita sorte. No grupo F, Thiagão, temos Iraque, líder com 9 pontos, praticamente aí com a sua vaguinha encaminhada. Em segundo, Indonésia com 4 pontos. Vietnã, 3 pontinhos. E Filipinas com outro grupo que o Thiagão adora: Indonésia, Vietnã e Filipinas. Exatamente. Há um lamen gordaço aí no prato do Thiagão. É um lamen gordaço, mas Elias, Filipinas e Vietnã, eterno quase, né? Filipinas até tenta puxar muito do que acontece na Malásia, em questão da teoria, de como avançar o seu futebol. A Indonésia também tem uma seleção que até vem investindo muito legal no seu futebol local, trazendo os ex-J-Leaguers, né? Ou trazendo jogadores de fora. E até tenta injetar um pouco de dinheiro, mas são essas seleções... coreano. Técnico coreano, é verdade. Só que assim, falta sempre aquele negocinho a mais, né, pro Vietnã e pra Indonésia poder dar um gatilho maior, mas ainda acho que nesse momento a Indonésia tá um passinho à frente. O Iraque, tranquilo, né, um grupo pro Iraque até fazer algumas modificações nos seus elencos, trazer já elencos alternativos, porque é um grupo também que o Iraque não vai ter dificuldade nenhuma em passar em primeiro lugar, como já tá, né, com 9 pontos, basicamente já está organizado. O próximo jogo, que é contra o Filipinas, tem tudo para vencer e já também já carimbar as próximas. Lembrando que venceu a Filipinas em casa, agora pega fora de casa, né? E a Indonésia ganhou em casa do Vietnã e agora o Vietnã recebe a Indonésia em seus domínios. Grupo G, tranquilaço também, Arábia Saudita, líder 9 pontos, Tadiquistão 4 pontinhos, Jordânia 4 pontinhos e Paquistão 0, né? Fica bem nítido que a Arábia Saudita vai sobrar e Tadiquistão e Jordânia, que foram as grandes surpresas da Copa da Ásia aí, vão lutar por essa segunda vaga, né? Lembrando que a Jordânia venceu por 3-0 o Paquistão fora de casa, a Arábia ganhou em casa do Tadiquistão.
Agora temos Jordânia e Paquistão em domínios da Jordânia e Tajiquistão e Arábia Saudita, né? Então, a Arábia praticamente caminhada. Se vencer aí a seleção Tadjik nessa rodada fora de casa, um jogo difícil, né? Que o time joga muito bem em casa, tá com a classificação encaminhada. E vai ficar entre Jordânia e Tajiquistão, né? Paquistão, tadinho. É o Isso. sparring, né? Uhum. Do grupo, coitado. Para você, Elias, que que vai ser mais complicado ficar de fora, Jordânia ou Tajiquistão? Porque o primeiro jogo que foi logo o jogo de estreia desse grupo foi o empate, né? Em Tajiquistão e Jordânia por 1-1, né? Uhum. Então, quem que você acha que está mais pronto para passar de fase e aproveitar essa oportunidade de poder lutar por uma vaga na Copa? A Jordânia vai passar, porque eu acredito que a Arábia vai vencer esse confronto aí fora de casa. Vai Uhum. dar já uma desfalcada nos pontos da Jordânia, né? Do Tajiquistão. E daí, não sei se o Tajiquistão vai conseguir reunir forças nas últimas rodadas. Lembrando que não tem diferença de pontos por enquanto, né? O saldo de gol é praticamente o mesmo. Também tá tudo empatado. E vai depender muito do que vai acontecer na penúltima rodada, né? Que a Jordânia recebe em casa o Tajiquistão, né? Então esse aí vai ser o jogo-chave para a classificação de uma das equipes. Eu Mas também eu acho. fico do lado da Jordânia. Que a Jordânia, né, aparentemente, até pelos amistosos, por uma equipe que conseguiu se internacionalizar mais fácil, mais rápido, é um time que, na teoria, é mais cascudo do que o Tajiquistão, né? Apesar dos bons jogos e Copa da Ásia e tal, mas realmente a Jordânia tem essa vantagem, concordo com você. Grupo H, Emirados, tranquilaço em liderança 9 pontos. Bahrein, apesar de tudo, em segundo lugar com 6 pontinhos. E Iêmen em terceiro. E o Nepal não tem nadinha, né? O Emirados venceu o Iêmen por 2-1. O Nepal levou de 5-0 do Bahrein. Lembrando que o Bahrein recebe o Nepal agora e o Iêmen recebe os Emirados. Muito bom. Elias, por uma seleção dos Emirados Árabes que já não está tão em alta, um grupo tranquilo para ele, né? Eu acredito que acho que o Bahrein também consiga essa vaga, apesar do IM ser uma seleção que queria conseguir uma vitória, né, contra a seleção do Nepal, só que perdeu para os adversários diretos, né? Perdeu para o Bahrein na estreia, até por 2-0, perdeu esse jogo contra o Emirados, que seria muito difícil ganhar, então assim, tudo caminha para o Bahrein, apesar que é um grupo que já teve dias um pouco mais vindouros, né? O Bahrein já teve seleções que colocaram um pouco mais de medo, o Emirados Árabes já não é aquele bicho-papão que a gente imaginava de anos atrás, então estou interessado em saber o quão forte vai vir esses Emirados aí para a próxima fase. Vai depender muito da chave que os Emirados vai cair, né? Pra ver que o time pode aprontar, Tiagão. E no grupo Uhum. I, temos a Austrália mais líder do que nunca, né? 9 pontinhos. Em seguida, Palestina com 4. Líbano com 2 e Bangladesh 1. A Austrália venceu o Líbano por 10-0. Um jogo maluco com 2 gols estranhos da Austrália, mas deu certo, né? A Austrália conseguiu vencer em casa. A Palestina ganhou de 5-0 em Bangladesh. Lembrando que próxima rodada Bangladesh recebe a Palestina e o Líbano recebe a Austrália, mas o jogo será realizado na Austrália, né? Apesar aí do Líbano ter o seu mando de campo, né? Lembrando que a Palestina vem jogando bem, né? Apesar de tudo aí, todas as dificuldades, já fez uma Copa da Ásia muito boa e nesse momento segue na segunda colocação. Sei não, eu lembro que no começo ali eu tinha falado que o Líbano ia beliscar essa vaguinha, mas não sei não se a Palestina não vai roubar essa vaga do Líbano, hein, cara. Sabe o que eu achei interessante? Eu acho que no começo que a gente falou foi aquele empate, né? Foi entre Líbano e Palestina, teve um empate. Só que o problema é que logo na rodada seguinte, o Líbano empatou com o Bangladesh, né? Que é uma equipe que, na teoria, se ele quiser ficar com cima dele, tinha obrigação de vencer. Apesar que, assim, eu não vejo o Líbano tão longe, assim, não acho que é uma seleção que evoluiu a ponto de colocar medo ainda nas equipes intermediárias, mas assim, tá tentando, né, pelo menos, né? Eu acho que aqui a Palestina é uma equipe que também tem um futebol muito localizado ainda, né? Mas assim, é uma equipe cascuda também, né? Que sabe dar trabalho, sabe jogar legalzinho na parte defensiva. Venceu contra a Bangladesh, finalmente conseguiu sua vitória. E agora com 4 pontos, joga um pouco de presença em cima do Líbano, né? Vamos ver se o Líbano vai ter condições de reverter isso. Tem tempo para isso, está muito aberto. Só que é mais um grupo onde que o líder tá de braçada, né? Então, provavelmente a Austrália vai ganhar, né? Vai ganhar esse jogo de volta aí
contra o Líbano, vai disparar nos 12 pontos, e aí a Palestina e o Líbano que se virem aí para conseguir essa vaga. Vai ser um grupo que tá aberto ainda, né? Mas eu também acho que vai acabar dando Palestina, viu, Elias? A gente viu na Copa da Ásia que a Palestina tem um meio campo bom, né? Tem um ataque bacana também, mas faz muita lambança defensiva, principalmente o goleiro, né? O goleiro é muito maluco, faz as coisas que a gente fica, meu Deus, o que você tá fazendo, cara? Concordo plenamente, né? A gente tá fazendo esse podcast na primeira rodada, basicamente sendo o Maurício seria gravado apenas depois da segunda rodada, né? Mas a gente já explicou os motivos pelo qual. Mas assim, acho que até vale provavelmente quando passar essa data FIFA, a gente vai fazer uma atualizaçãozinha, comentar alguma coisinha dentro dos prós do Renomarus, mas basicamente eu acho que nossos prognósticos dificilmente vão estar muito errados, porque basicamente os líderes são muito líderes, e aí se é um grupo ou outro que tem uma vaguinha sobrando aí na segunda classificação, né? Elias, e a questão de seleção japonesa, o Japão vai demorar um pouquinho agora para voltar a campo, né? Até porque, por enquanto, não tem amistosos definidos. Então, a próxima data FIFA que seria para finalizar essa segunda etapa da eliminatória da Copa da Ásia vai ser no comecinho do mês de junho. Então, o Japão volta em campo agora apenas no dia 6 de junho contra o Myanmar, e no dia 11 vai fazer o seu último jogo contra a Síria, lembrando que o Japão já está classificado, então provavelmente teremos uma convocação bem alternativa, bem diferente, e aí a gente vai poder discutir, talvez não os resultados, mas sim como esses jogadores que vão conseguir essa chance, uma data FIFA que basicamente não tem por que o Japão ir com força total, já que está classificado, e talvez a gente vai poder aproveitar para ver jogadores diferentes, eu acho, né? Porque em questão de Muriaço, nunca dá para a gente cravar nunca dá para saber nada. Mas basicamente esse seria meu chute. Se tiver alguma alteração, se tiver alguma possibilidade de ter algum amistoso nesse meio tempo, voltamos para falar, mas pelo que eu acho dificilmente a gente ter um número de amistoso tão grande como nos últimos anos, devido a data FIFA estar um pouco mais organizada e um pouquinho mais dura ali, né, na hora de conseguir algumas datas, porque já tem muita reclamação de UEFA, muita reclamação de Comebol, então dificilmente vai surgir muitos amistosos como a gente viu aí no ano passado, e ficamos até um pouco mal acostumados. Lembrando que para as equipes mais fortes, a seleção que classificar para essa fase já está a um passo da Copa do Mundo, né? Que a terceira eliminatória serão 3 grupos aí de 6 equipes. As primeiras 2 equipes colocadas já se classificam para a Copa do Mundo, né? As terceiras e quartas colocadas vão para uma quarta fase. A quarta fase que são 2 grupos de 3 equipes, e o primeiro de cada grupo se classifica. E a famigerada quinta fase, que é o famoso playoff, né? Os segundo colocados aí classificam para o playoff, o vencedor enfrenta o playoff da CONCACAF ou da Comebol aí para sua vaguinha na Copa do Mundo, né? Então a Ásia deu uma colher de chá aí, tá dando aí 3 chances, na verdade 3 chances e meia para uma equipe se classificar para a Copa do Mundo, né? É muita vaga, é muita chance, e aquilo que eu falo todo ano, e vou voltar a falar meu mantra aqui, que não deu certo, que não deu errado até agora, né? Espero que o Japão não precise de nenhuma delas e faça direto como os outros anos, mas vamos ter que esperar um pouquinho mais para poder discutir, até um pouquinho mais perto do final do ano, quando sair o grupo novo, como é que vai ser, qual que vai ser o primeiro jogo, aí talvez a gente pode fazer um prognóstico mais bacana, e este ano tem muito pra gente falar sobre seleção japonesa. Certo, Elias? Sim, senhor. Muito bom. Então voltamos na próxima semana para falar sobre J-League, né? Realmente a liga não parou, e seleção a gente volta assim que tiver mais informações. Elias, forte abraço, tamo junto, uma excelente semana e até o próximo Rinomaru Podcast. Maravilha, galerinha, é isso aí, beijos e abraços, até semana que vem, Rinomaru, levando o melhor futebol japonês para vocês, galerinha. Falou, até! Valeu, forte abraço, tchau, tchau. Sayonara.